Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tassiana e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o tempo de adaptação das plantas após o replante, tá? E quando você deve sim interferir, fazer um novo replante, ou quando você deve dar o tempo da planta desenvolver e se adaptar ali no novo local de cultivo, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos bem práticos, tá? Para mostrar para vocês. Ó, aqui vocês vão ver que tá com um machucado, né? Eu já passei o cicatrizante. Fui eu que machuquei a plantinha, tá? Eu cutuquei ela sem querer e já cicatrizei para não causar nenhum tipo de fungo para minha planta, tá? Mas, como vocês podem ver, é uma mudinha ainda bem pequenininha, tá? E na época eu não sabia no que plantar e eu coloquei num pedacinho de madeira qualquer, ó. Como é uma planta muito pequenininha, quase não tem folhas, né? Quase não tinha raízes, eu preferi optar pela madeirinha, porque eu acredito que é o modo de cultivo que ela se sente mais segura, tá? Porque ela é muito pequenininha, é difícil firmar ela num vaso. E por que que eu não vou mexer nela, tá? Olha aqui a raiz que já saiu. Essa raiz é nova, ó. Foi ela que soltou e agarrou toda a minha madeirinha aqui, ó. Então, esse é um replante que eu não mexo, tá? Por quê? Porque além da planta ser pequenininha, ter poucas folhas, poucas raízes, ela me mostrou que tá gostando daqui, ó. Ela soltou já uma raizinha nova, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar mais um tempo, vou deixar ela crescer, desenvolver, vou deixar ela soltar bastante raízes. Aí, se eu decidir acoplar esse replante em um outro vasinho ou mesmo numa madeirinha maior, eu posso apenas acoplar ou, né, com todo cuidado, eu posso aqui sim tirar as raízes e replantar, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, ó. Ela me mostrou que tá bem aqui. Ela tá bem firme, ela não mexe. Ela já soltou uma raiz, então não, eu não devo mexer nessa planta por enquanto, tá? Porque quando a gente faz um replante novo, pode ser um novo estresse para a planta, tá? E ó, ela já tá, olha ali a panteirinha bem verdinha, que bonita. Então, por que que eu vou mexer na planta se ela tá me mostrando que ela está bem ali? Não tem porquê, tá? Então, esse faz uns 3, 4 meses que eu fiz esse replante, tá? Então, não, eu não vou mexer nela. Além de ser um replante novo, ela ainda está, sim, em adaptação. E, ó, já soltou raízes, já soltou folhinha nova, então, não, eu não vou mexer nela, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês essa aqui. Ela tá até para fora do vaso, tá? É uma Phalaenopsis belina tipo, ó, tá até solta. Nesse caso, eu recomendo sim vocês fazerem replante, tá? Por exemplo, para mim, aqui é perigoso usar o musgo dentro de um vaso plástico, tá? Porque aqui nós temos, além do calor muito grande no verão, que pode começar a aquecer esse substrato aqui dentro, né? E daí se torna uma fonte para fungos, bactérias e, né, todos os problemas que a gente já conhece no calorão. Mas aqui nós temos o inverno muito rigoroso, tá? Então, o musgo dentro do plástico, ele leva muito tempo para secar, tá? Então, para mim, para o meu clima, para o meu orquidário, esse replante não é interessante eu manter, tá? Embora a planta está bem, o musgo esfagno é novinho, o vasinho é até pequeno, bem conforme o tamanho da planta, tá? Então, não é que você vai ter que tirar a sua planta se ela está plantada no musgo esfagno, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que observar se esse replante funciona para você. Você consegue se adaptar a esse modo de cultivo, tá? Tem lugares que a gente sabe que desenvolve bem, tá? Mas aqui onde nós temos até geadas, né? Esse musgo vai ficar molhado muito tempo. E daí, quando fizer ali 2 graus, 0 graus aqui no inverno, pode congelar a minha planta, tá? Então, para mim, não é interessante manter a planta nesse modo de cultivo, tá? Por que que eu tô falando isso?
Essa aqui também está plantada no musgo esfagno, tá? Já vai passar para 4 dias que foi feito a rega. E o musgo ainda está bem molhadinho, bem úmido, tá? Ó, até a cor dele vocês conseguem ver, ó. Esse aqui tá o musgo seco e esse da madeira está molhado, tá? Então, se na madeira já faz 4 dias que eu fiz a rega e o musgo continua molhado, vocês imaginem aqui no inverno quantos dias vai ficar molhado esse musgo dentro de um vaso plástico, tá? Então, não importa se para vocês veio em outro substrato, tá? O que vocês têm que observar é se esse substrato e esse vaso funciona para você no seu clima e nas suas temperaturas, tá? Então, para mim, o musgo esfagno com o vaso plástico não funciona. Então, esse caso, sim. Mesmo a planta estando bem, eu vou fazer um replante para ela, tá? Aqui é mais um exemplo bem prático que eu tenho para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui em cima. Ó, aqui eu tenho duas coquedamas, daquelas orquídeas pintalgadas que vocês amam, né? E eu quero que vocês olhem a quantidade de raízes e o tamanho das raízes dela, tá? Deixa eu ver aqui, acho que eu consigo mostrar melhor. Olha o tamanho das raízes dela, tá? Essas outras duas coquedamas foram feitas no mesmo dia, tá? E ó, agora que tá surgindo raízes, tá? Aqui já tem até uma raiz bem bonitinha, uma ponteira verde. Por que que eu vim trazer essas 4 coquedamas para vocês olharem, tá? Faz cerca de 4, 5 meses, eu não lembro exatamente, tá? Mas faz já alguns meses que foi feito esses replantes, tá? Eu plantei, assim, umas 10, 12 orquídeas no mesmo dia nas coquedamas, tá? E eu trouxe essas 4 aqui para vocês observarem isso. Eu quero falar para vocês sobre não mexer em uma planta que foi replantada recentemente, tá? Se você plantou num modo de cultivo que você já conhece, tá? E não está causando problemas, assim, de prejudicar o vegetal, de, de botar em risco a sua planta, você não mexe nela por pelo menos 3 meses, tá? Continua fazendo as suas regas normal, continua fazendo a sua adubação, tá? Continua observando ela, mas a orquídea às vezes é um teste de paciência, tá? Principalmente para os ansiosos, assim como eu, né? Que a gente replanta e dali uma semana a gente quer ver já a orquídea cheia de raízes, né? Com folhinhas novas, ou dali um mês já com flores, tá? E nem sempre a planta desenvolve conforme a nossa expectativa, tá? A planta, ela é um ser vivo. Elas não vão crescer as duas exatamente da mesma forma. Aqui, ó, vocês podem ver até o formato delas é um pouquinho diferente. Uma é um pouquinho mais pintada, a outra tem menos pigmentação, tá? Umas têm as folhas mais largas, as outras são folhas mais compridas, tá? Então, assim como elas têm características na aparência um pouquinho diferente uma da outra, elas também podem ter características diferentes no desenvolvimento, tá? E tá tudo bem. Ó, essa aqui também são as pintadinhas, ó, como o vegetal também já é diferente, ó. Está cheia de raízes. Essas duas quase não desenvolveram raízes, mas desenvolveram super bem o vegetal. Então, o que vocês têm que observar quando vocês fazem um replante novo? Está desenvolvendo pelo menos uma coisa na sua orquídea, vocês não precisam se preocupar, tá? Por que que eu fiquei tranquila? Essas estavam desenvolvendo raízes e essas estavam desenvolvendo folhas. Então, ó, as duas estavam desenvolvendo. Eu não tinha por que me preocupar, tirar elas aqui e causar um novo estresse na planta, tá? Porque às vezes o excesso de zelo mata mais a orquídea do que você deixar ela lutar para se fortalecer, tá? Dar a chance dela se desenvolver sozinha.
sem a nossa interferência o tempo todo, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês essa aqui, ó. Essa aqui era uma orquídea que era muito bonita. Ela estava num vasinho pequeno, estava bem enraizada, ó, tá? Mas ela tinha caído o vaso lá e quebrou uma folha, né? Daí eu acabei cortando ela aqui embaixo. E ela tá começando a se deformar para procurar mais luz, tá? E ela está com bastante raízes e agora ela tá começando a entortar, ela não tá com a aparência que eu gosto. Eu vou sim fazer um replante nela, tá? Para ver se ela começa a desenvolver assim. Olha como veio as folhas bonitas já, tá? Então, esse é um modo de cultivo que eu vou trocar sim, tá? Eu vou dar para ela um vasinho maior, ou talvez uma madeira, ou talvez uma coquedama, eu ainda não decidi. Mas eu quero mostrar para vocês, tá? Como ela está entortando, tá? Então, eu vou sim mexer nela, tá? Então, pessoal, acho que esse vídeo acabou ficando até um pouco longo, tá? Mas eu queria mostrar para vocês um pouco sobre isso, tá? Porque eu recebo muita pergunta no WhatsApp. O que que eu faço? Faz um mês que eu plantei minha orquídea e ela não está enraizando, ou secou todas as raízes. E eu sempre explico isso nos meus replantes, tá? Se a planta estiver florida e você replantar, ela pode sim abortar as flores, abortar os botões, às vezes aborta até a haste inteira. Pode acontecer de secar todas as raízes? Pode acontecer de secar todas as raízes, às vezes vai secar só algumas, não tem problema. Não se assustem se isso acontecer com as suas orquídeas, tá? Se o vegetal está bem, continua fazendo as regas, continua fazendo a adubação. Se o substrato é bom, que você já está acostumado a trabalhar, não se assustem, porque quando a planta estiver pronta para mostrar o desenvolvimento dela, ela vai mostrar, tá? Então, fez um replante novo, dê no mínimo 3 meses para sua planta se adaptar, tá? Colocou embaixo de uma árvore, não saiu raízes em 15 dias, você vai lá e já troca, coloca lá em outro lugar. Isso também prejudica o desenvolvimento da planta, tá? Quando você for fazer um replante novo, você decide onde você quer que essa planta desenvolva, tá? E você vai colocar ela nesse local e você vai manter ela nesse local. A não ser que você colocou e, por exemplo, é uma phalaenopsis e lá bate sol. Você vai ter que tirar ou colocar uma proteção, porque daí sim, ela pode até morrer, porque a phalaenopsis não suporta o sol direto. Ou tá no musgo esfagno e vai ficar lá e vai chover 15 dias, tá? Isso pode melar a planta, causar podridão, causar fungos, então sim, você vai ter que mexer, tá? Então, sempre que você for fazer um replante, você tem que pensar o local que você quer colocar a sua planta e se esse substrato que você está usando é bom para esse local, tá? Então, você decide o substrato que você vai usar, o local que você vai colocar e você coloca a sua planta lá e deixa lá no mínimo 3 meses. Não desenvolveu, a planta está regredindo depois de 3 meses, aí eu vou lá e faço um replante novo, tá? Mas eu nunca precisei fazer isso porque dentro desse prazo ela vai desenvolver ou raízes ou folhas, pelo menos, tá? E depois que vier raízes e folhas, pode ter certeza que a floração vem também, tá? Se ela estiver recebendo a umidade que ela gosta, a luminosidade que ela necessita, independente dela receber adubação ou não, ela vai sim desenvolver, tá? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho as dúvidas sobre os replantes, tá? Eu vou depois pesquisar e ver se eu esqueci alguma coisa, porque às vezes, quando a gente começa a fazer um vídeo, a gente planeja de uma forma e acaba correndo de outra, né? E daí a gente não lembra se a gente falou tudo o que precisava, tá? Mas, obrigada por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilhe, se inscreve no canal. Obrigada. Tchau, tchau.